Fala, Dez, beleza? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre NumPy e o comecinho de análise de dados, né? Então, bora lá para tentar ser mais simples possível. Vamos lá. Então, aqui é a semana 6 já do curso, a gente está com isso de análise de dados, na verdade é algo básico, né? A gente não tem como contemplar todos os assuntos e aprofundar muito, mas a gente vai tentar passar o máximo possível que vocês vão poder aproveitar, né? Então, quem me ajudou a preparar essa aula, na verdade, quem fez quase tudo aqui, se não tudo, foi a Aninha, então vale a menção honrosa aqui para ela. Infelizmente ela não conseguiu gravar, mas já fica o agradecimento aí, Aninha. Beleza? Meu nome é Kevin Andrade, como vocês estão vendo aí, e já é a 10ª vez que eu estou gravando e espero que dessa vez fique mais curto. Então, meu objetivo é fazer um vídeo mais claro e mais curto do que as 1 hora e pouco que está demorando antes. Então, beleza. A gente vai falar um pouquinho de introdução à análise de dados, de forma bem simples, como eu falei. Então, como é que funciona aqui? O que é a importância, passos iniciais, né? Basicamente, a análise de dados a gente vai começar com uma base que a gente já tem e a gente vai começar a analisar a partir dela, né? E aqui eu já coloquei um gráfico aqui de comparação entre uma possível análise de dados versus ciência de dados, né? Porque tem muita confusão nesse aspecto. Então, a análise de dados a gente já começa com uma base e a gente vai começar a fazer uma análise descritiva. Eu acho que está bem intuitivo esse gráfico. O que aconteceu, por que aconteceu, e a gente vai subindo na escala até de complexidade e vai de fato chegando no que é uma ciência de dados, né? Que aí você começa a prever os dados, o que vai acontecer e começa a ficar algo um pouquinho mais fundo, assim. Eu coloquei aqui passos iniciais, então muitas pessoas que já mexeram até Excel já sabem desse passo, que é Extract, Transform and Load. Basicamente, você vai extrair os dados, você vai transformar, tratar eles e carregar. E aí sim você tem outros passos adiante, só que acho que por essa aula isso daqui já tá bom, né? Então, eu já expliquei para vocês uma diferença básica, acho que está bem intuitivo, eu vou deixar esse arquivo com vocês, né? E aí, seguindo aqui, a gente vai falar um pouquinho sobre bibliotecas. Então, o que é uma biblioteca, né? Basicamente, uma biblioteca é um código que uma outra pessoa já escreveu para você. Essa é uma das inúmeras vantagens, assim, do Python, né? E a importância dela é porque, de fato, você já tem inúmeros, na verdade, milhares e milhões de códigos que outras pessoas já fizeram e você pode reaproveitar. Ele basicamente de graça e você não precisa fazer ciências da computação para aprender a fazer uma biblioteca do zero, né? Então, essa é a importância. E aí, obviamente, que vai ficar mais claro quando eu começar a dar alguns exemplos para vocês, né? E aí, a gente vai falar um pouquinho aqui como instalar, importar. Então, vamos lá. A gente pode fazer o jeito mais fácil, que é usando o pip, né? O que é o pip? O pip é nada mais nada menos do que um gerenciador de pacotes. Você não precisa saber a fundo isso. Eu só vou colocar aqui para vocês verem que, na verdade, o pip ele é nosso amigo. Então, se a gente quiser digitar algum pacote, que nem o da aula de hoje, a gente vai colocar num NumPy aqui. Ele vai ter um NumPy, na verdade ele vai ter várias versões, ele já vai dar como é que a gente instala ele. Você pode copiar aqui, inclusive, e colocar simplesmente na sua célula do Jupyter e rodar ele, né? Aqui eu deixei de dois jeitos, porque dependendo da configuração do seu Jupyter, ele vai falar que está dando uma sintaxe inválida, né? Então a gente pode simplesmente colocar aqui essa exclamação na frente. O que ela significa? A exclamação nada mais ou menos que é como se você estivesse rodando direto no terminal do computador ou no CMD, né? Então, caso você tenha dando esse problema, você vem aqui e coloca esse exclamação na frente, que ele vai rodar direto e ele já vai instalar. No meu caso, já tem instalado, então ele já vai falar que já satisfez a condição. E antes de mais nada, vocês não vão entender por agora, mas eu vou deixar esse código rodando e eu vou explicar daqui a pouco o que ele faz, né? Então eu deixei ele rodando aqui, vocês estão vendo uma barrinha de progresso, e quando acabar a aula a gente vai ver qual que vai ser a situação dele. E depois a gente volta para isso e eu vou explicar o porquê. Beleza. Como instalar, então, acho que ficou bem claro, a gente dá um pip install basicamente. E aí a gente tem umas convenções, na verdade, na hora de você importar um arquivo, né? Para importar um arquivo é simplesmente você colocar um import, você coloca o nome do pacote, e as convenções aqui, para ficar mais fácil, é você coloca uma sigla, né? Alguns não têm essa sigla, mas outros que são pacotes mais famosos já tem. Então, no Python da aula de hoje, a gente, na verdade, não é PD, é NP. Então, você vai importar ele como NP, pandas como PD, e você pode ver o porquê é tão importante a gente fazer isso, né? Imagina que eu vou usar o pacote matplotlib.pyplot, e eu vou ter que escrever tudo isso aqui na hora de usar um comando da função. Então, é muito mais fácil só escrever plt ponto alguma coisa, né? E aqui eu coloquei help shift porque isso daqui vai ajudar a gente em algumas coisas, né? Lembrando que vocês já fizeram aula de funções, então quando você dá um help, você vê a documentação, basicamente a docstring, né? Do que faz aquela função. E quando você está no Jupyter, se você vier aí dar um shift tab, ele vai dar também esse resumo, né?
sobre a documentação. Então, fica a dica, você clica onde que você quer saber do pacote, às vezes uma função específica, e ele já vai dar o que, que é a função. Às vezes no pacote em si ele não vai dar, mas quando você tiver uma função dele, você coloca basicamente a setinha lá e você dá o Shift Tab e ele vai funcionar. E aí vamos dar uns exemplos de pacote. Então o import diz, eu acho que é o mais famoso, né, que é o Zen do Python. Então se eu rodar essa célula, ele vai dar o Zen do Python pelo criador, né? E aí eu vou falar para vocês o que está acontecendo aqui quando eu dou import diz, né? Basicamente ele vai pegar esse código pronto que alguém já deu, mas assim, ele vai pegar da onde, né? Então eu coloquei para vocês aqui mais ou menos onde que ele já foi instalado, né? Ele muda, ele pode mudar um pouquinho dependendo, mas então se você abrir o seu, vamos abrir desde o zero. Se a gente abrir aqui, deixa eu ver aqui, na verdade eu vou entrar em meu usuário. Se vocês não estiverem vendo todos esses passos, é só vocês colocarem exibir e colocar itens ocultos, tá? Porque provavelmente alguma dessas pastas estão ocultas. Então eu estou aqui no C, eu vou em usuários, eu vou no meu usuário, que é em homenagem à minha mãe aqui, e vamos lá, AppData, em local, vamos ver, programas, aqui eu tenho Python. Aí vocês podem ver que vocês podem ter várias versões de Python instaladas nos seus computadores, né? No caso eu estou usando a 3.10 e para cada um você tem biblioteca. Se você estiver usando o VS Code, ele vai pedir lá qual que é o Python que você está usando, né? Só para falar rapidinho aqui. Então aqui você tem no cantinho aqui qualquer versão que você está usando. Se você colocar outra versão aqui, pode ser que não tenha os mesmos pacotes, né? Então vou entrar aqui Python 3.10, né? E parte de lib. E você pode ver aqui que a gente tem algumas bibliotecas, né? Então se eu colocar aqui this, vamos tentar achar. Esse é o código que ele gera quando eu coloco import this, né? Ele vai lá no seu computador, nessa raiz, ele vai lá pegar esse código pronto e vamos abrir ele para vocês darem uma olhada no que tem nele. Basicamente, é usando o Python aqui, só que ele fez uma criptografia, vamos dizer assim, bem engraçado, na verdade. Ele só está pegando aqui um range, eu não vou explicar isso aqui, mas é basicamente o que eu quero que vocês entendam. Esses códigos estão no seu computador quando você baixa, e alguns já vêm quando você instala o Python. Esse, por exemplo, é o built-in que a gente chama, né? Quando tem o print, também algumas outras funções que já são do Python, né? Beleza. Alguns outros pacotes, quando você instala aqui, por exemplo, se você quiser ver o NumPy, que é o que é a aula de hoje, ele não vai achar. Por quê? Aí ele já está em uma outra pastinha aqui dentro. Deixa eu ver aqui. Que é Site Packages. Então, se a gente tentar achar agora, a gente vai ver NumPy e outras funções, né? A gente também pode tentar dar um pip freeze, que também é um comando que você pode rodar no terminal, né? Então, vamos lá. Deixa eu ver se vai funcionar assim. É um comandinho bem básico para o pessoal que roda no CMD, para ele justamente dar os pacotes que você tem. Então, basicamente, são aqueles pacotes que eu mostrei para vocês naquela pastinha do site, né? Então, se a gente for aqui embaixo, se a gente procurar por NumPy, ele já achou que é o mesmo lugar que a gente achou lá em cima. Beleza, que nem eu falei, pode variar um pouco, mas no geral é isso. Se quiser ver os pacotes que você tem, é só você ver essa pasta do seu computador. Acho que é bem importante vocês saberem isso, né? Beleza. Aí eu vou dar alguns exemplos para vocês com um exercício da lista, né? Então a gente tinha um exercício da lista que você precisava converter, se eu não me engano, de dólar para real ou algo do tipo. Então eu peguei aqui, por que a gente não pega uma biblioteca que já existe, né? E aqui eu procurei simplesmente no Google biblioteca conversora de câmbio aqui no Google e achei essa aqui. Então basicamente você vai pegar dessa biblioteca, você já vai importar direto a função, né? É um pouco diferente do que eu coloquei aí em cima, que é import as, né? Aqui no caso ele já está importando dessa biblioteca, from currency converter, você vai importar já direto essa função. Isso aqui ele está na própria documentação que eu deixei aqui, tá? Se vocês pegarem isso aqui e colocar, ele vai dar exatamente esse exemplo. Então, nesse caso aqui, ele está mostrando que 100 euros são, na verdade, 513 reais, né? Esse aqui tem um delayzinho, eu coloquei que ele tem um delay de quase uma semana. E aí, outro exemplo que tinha no site era basicamente você passar uma data, né? Então, você pode colocar, por exemplo, 2011, mês 10, dia 12, e você vai ver que, na verdade, era 244 reais. E aí, vamos testar passando 2021. Vamos ver. E aí, já aumentou bastante. E aí, vamos tentar o dia de hoje. Então, vamos lá. 2022, 10 e 21. Na verdade, como essa é a minha 10ª tentativa gravando, a primeira já foi umas 2 semanas atrás, já mudou um pouquinho.
E aí a gente vai ver que ele deu um erro, porque ele fala que, na verdade, o range que ele tem até o último dia é até o dia 12 que ele tem. Então ele tem um delay, então se você for usar isso aqui no trabalho, fica esperto aí, porque tem outros jeitos mais fáceis e mais confiáveis, né? Então aqui eu vou voltar vou colocar em 2021 aqui, vamos ver. E basicamente você tem vários argumentos aqui. Simplesmente é uma função que já estava pronta, eu olhei no Google e peguei. Aqui também vou dar um exemplo, né? Aqui a gente tinha na lista uma lista de notas, a gente tinha que fazer algumas análises de estatística descritiva, né? Então eu só peguei essa lista. Eu lembro que tinha muita gente com dificuldade da moda, né? Como achar moda, então eu fiz aqui uma linha como é que você acha a moda, tem outro jeito de fazer. E a moda dessa lista é 7, né? Mas por que é tão importante a gente ter pacotes, né? Porque imagina se eu tivesse que calcular, fazer todas as funções que eu quisesse para todas as estatísticas descritivas. Eu coloquei, por exemplo, aqui média, mediana, moda, variâncias e o padrão. Então aqui eu já importei de uma biblioteca chamada estatísticas, né? Que muitos de vocês também já fizeram. E basicamente eu vou printar aqui e a gente consegue ver de uma forma fácil, né? Um outro exemplo que eu coloquei aqui é com pandas, apesar de que eu não queria dar esse spoiler porque vão ter 2 aulas de panda já, né? Mas tudo bem. Então eu peguei essas listas, passei para um data frame. Isso aqui vai facilitar muito a vida de vocês, esse pandas, podem ter certeza. E aí eu passei ele para na verdade eu criei um data frame com ele, né? E aí eu passei tudo para essa coluna. E se eu quisesse, por exemplo, ver essas estatísticas descritivas, muitas delas já estão aqui com um simples comando, né? Você consegue ver a contagem, média, desvio padrão, mínimas, quartis, máximos, etc. Outro exemplo que eu quis trazer para vocês aqui é como você vê a data atual baseado na data do seu computador, né? A primeira vez que eu fiz isso aqui, eu acho que era lá pro dia 15, sei lá, mas vamos fazer de hoje para ver. Então a gente tem esse módulo chamado datetime, a gente vai importar a função também chamada datetime, e o dia de hoje é só pegar datetime.now e vamos ver que dia que é hoje, é a hora baseado no meu computador. Então é o ano, o mês, o dia, e aí começa a ficar meio complicado aqui, né? De entender o que está acontecendo. Então a gente pode formatar essa data, basicamente um comando chamado string format time, né? Então a gente passa aqui o dia, mês, ano, hora, minuto, segundo, e aí ele já fica mais bonitinho, né, do formato que a gente quer. Ou a gente pode formatar do jeito que a gente quiser, né? Se eu posso passar uma ordem inversa também. Se eu quiser pegar o ano, o mês e o dia, é simplesmente passar Y, MD, dei um zoom, acho que para facilitar, acho que é melhor. Então, se eu quiser saber o ano aqui, basicamente é o ano 2022, mês 10, dia 21, né? Que é justamente o dia que a gente vai soltar a aula aqui hoje para vocês. E aí, mais um exemplo aqui, é bem útil isso aqui, nos códigos que vocês vão fazendo mais à frente, para salvar arquivo, é super, super útil essa biblioteca. Testem, eu recomendo vocês testarem. Outra que é o random, né? Basicamente você está pegando a biblioteca aleatória, vamos dizer assim, né? Aqui eu peguei, por exemplo, random.choice, na verdade ele vai escolher aleatoriamente um elemento na lista notas, que foi a nota que a gente criou aqui em cima. Então se eu passar aqui random.choice notas, ele vai procurar aleatoriamente o número e vai devolver. Outra função dela, por exemplo, é você gerar números aleatórios de 0 a 1. Como é que eu sei que ele faz isso? Se eu colocar o mousezinho aqui e der o Shift Tab, ele vai falar. Ele vai retornar o X no intervalo de 0 a 1. Basicamente, é bem simples, você poderia ver a documentação dela e saber. Então, cada vez que eu der um Ctrl Enter aqui para rodar a célula, ele vai me dar um número aleatório diferente entre 0 a 1. Aqui eu posso gerar um número aleatório passando o range para ele. Então, por exemplo, eu quero um número aleatório entre 1 e 999. E aí eu faço from random part range int, e eu já usei direto aqui. Eu poderia também fazer esse mesmo esquema aqui. Aqui eu já importei o random, né? Então se eu colocasse random.range int e eu passasse 1999, ele vai fazer a mesma coisa, só que vocês veem que é outra forma de escrever. Então, da biblioteca, eu já importei direto a função. Basicamente, quando você tem uma função que você já sabe que você só quer usar ela da função, fica muito mais fácil escrever só o nome dela do que escrever tudo isso aqui, né? Quando você tem códigos muito grandes, acaba facilitando um pouco. Beleza? E aí vamos fazer a nossa primeira biblioteca, né? Por que que a gente vai... às vezes, obviamente, eu falei, tem milhões de bibliotecas, mas às vezes tem uma situação específica que a gente mesmo quer criar, né? Então, por que que a gente não cria uma nova biblioteca do zero agora? É bem simples. Então, o que que eu quero fazer aqui? Eu quero fazer uma biblioteca, eu faço uma soma entre dois números e ele vai me retornar essa soma. Você pode ver que se eu fizer agora, ele vai dar um erro, mas vamos criar essa biblioteca. O que que a gente faz aqui? A gente vai abrir aqui basicamente o mesma pasta que estava o arquivo, né? Acho que é bem importante falar isso. E a gente vai criar um novo arquivo, na verdade vai ser um arquivo de texto, tá? Então o nome desse arquivo, acho que é bem importante, eu vou colocar biblioteca
ponto .py. Poderia ser um nome intuitivo, mas acho que é bem fácil assim também. Então vocês já aprenderam na aula de funções como é que faz uma função, né? Então vamos fazer uma função de soma bem rapidinho aqui. Def de soma, você tem dois argumentos. Ele vai me retornar A mais B. Beleza, salvei aqui. E agora o que a gente faz para poder importar essa biblioteca? Então a gente vai lá, import biblioteca, vamos ver se vai funcionar. Beleza, parece que não deu nenhum problema. E agora a gente usa a função biblioteca, ponto soma, e vamos tentar passar os mesmos valores. Beleza, funcionou. E aí, o que a gente poderia fazer, que nem eu já expliquei antes, então a gente poderia pegar from biblioteca, a gente vai importar a soma. E a gente simplesmente pode passar. Ah, sim. Tem uma coisa bem importante de falar que é... Deixa eu só ver se o nome está certo aqui. Tá. Beleza, funcionou. Às vezes você tem que ou salvar o arquivo ou rodar de novo. Acho que não tinha rodado aqui o arquivo. E uma coisa bem importante de falar é que se você já tem uma biblioteca e você altera alguma coisa nela, o que o Python faz se você importar de novo a biblioteca? Ele não vai importar, porque ele já importou antes, ele considera que ele está perdendo eficiência, assim, para resumir. Então você tem alguns outros comandinhos que se você estiver desenvolvendo a biblioteca, você tem que usar como auto-reload, esse tipo de coisa. Mas não é o nosso foco aqui. Então, só para vocês verem que é bem simples você criar uma biblioteca e com alguma função que você realmente precisa, né? E aí vamos seguir mais adiante aqui. Então, linguagem de alto e baixo nível, eu deixei bem claro aqui o que são. Deixar bem claro de forma rápida, na verdade, o que é baixo nível, o que significa? Significa que é ruim? Não. Baixo nível só significa que ele está mais perto da linguagem de máquina, então ele está mais perto do 1 e 0, né? Linguagens mais antigas, que eles, a gente pode dar exemplo, que eles são mais difíceis, né, assim por dizer, e aí já até entra um pouquinho, né, nessas vantagens e vantagens. Então, linguagens de baixo nível, elas são mais perto de chegar ao próximo à linguagem de máquina, que aquele monte de 1 e 0 que parece a Matrix, né? E o alto nível, ele está mais perto da linguagem humana em si, né? E aí o Python, o que é o Python? Eu coloquei low code porque linguagem de alto nível você coda muito menos do que linguagem de baixo nível. Então, uma coisa que você faz em uma linha aqui, se você quisesse usar uma linguagem mais antiga, você faria em 30, sabe? Só que quais são as vantagens e vantagens? A vantagem é que você aprende muito mais rápido, a curva de aprendizado é mais rápida, porém o código ele é mais ineficiente no sentido que ele é mais demorado, né? Por isso que tem, até escrever aqui NumPy, ele é escrito em C, né? Ele tem parte da sua biblioteca escrita em C, porque é uma linguagem mais de baixo nível do que Python, então ele acaba sendo mais rápido, né? E eu vou mostrar para vocês que o NumPy é uma linguagem muito rápida. Então, só para esclarecer isso, linguagem de baixo e alto nível não tem nada a ver com ser boa ou ruim em si, é só baixo nível sendo mais perto de zero e alto nível sendo mais perto de linguagem humana, né? Por que NumPy, né? NumPy é uma ótima biblioteca para você começar a mexer com análise de dados. E a gente já deixa um resuminho aqui bem fácil para vocês, com o objetivo da biblioteca, operações, arrays. Então, basicamente, é uma biblioteca usada muito em matemáticas, mas assim, não se assustem. Você não precisa ser matemático, estudar no IME ou na Poli para você entender isso. Não é nosso escopo fazer nada super complexo aqui, tá? É só para vocês entenderem mesmo o conceito. Então, basicamente, eles pegam... ele é utilizado em operações em arrays, né? O que é um array? Array, para quem mexe em R, é como se fosse um vetor, né? Mas ele basicamente é uma estrutura que você tem... Ele pode ser unidimensional, bidimensional, até mesmo tridimensional, que a gente não vai mexer, que ele começa a ficar mais complexo, né? E aí, que nem a gente falou, ele é uma estrutura homogênea, ele tem sempre o mesmo formato, isso vai ficar claro para vocês. E ele é o, como dito aqui, o ecossistema científico do Python, né? Então vamos para alguns exemplos, né? Na verdade, aqui algumas coisas, né, para ficar mais claro. Então, vantagens. Ele ocupa menos memória, ele tem mais velocidade, como eu falei, é muito importante ser veloz. Ele facilita muito a execução de cálculos numéricos, machine learning, e aí a gente vai ver pandas, na verdade, pandas ele também tem baseado um pouquinho no Py, SciPy, Matplotlib, processamento de imagem, computação gráfica, e tem algumas curiosidades bem interessantes que a Aninha colocou aqui, que a primeira imagem de buraco negro foi obtida com NumPy, e aí você tinha um telescópio com tamanho computacional igual ao da Terra, que é bem louco. Tamanho computacional, não tamanho físico, tá? E as ondas gravitacionais foram encontradas utilizando os cálculos do NumPy. Então é uma biblioteca bem importante e não é só usada por qualquer aventureira, ela é bem profissional mesmo. Memezinho aqui, né, basicamente, e a gente tem algumas aplicações. Então, a primeira coisa é instalar o NumPy, a gente já tinha dito para vocês lá como é que instala, né, basicamente, mas só deixando aqui para facilitar a ordem para vocês, então bora importar de novo esse NumPy e entender o que ele faz, né. Acho que antes de mais nada, só para vocês entenderem o que é um array, eu deixei o RStudio aqui,
Então, o array é a mesma coisa que um vetor, né? Então, se eu criar um vetor aqui, você cria com um Czinho, né? 1, 2, 3, 4, 5. Ok, a gente tem um vetor aqui. E aí a gente pode ter um vetor 2 que ele vai fazer uma soma do próprio vetor mais um, vai. Vetor 2 é igual a vetor mais 1, vocês vão entender. A gente está vendo aqui do lado o que ele fez, né? Então ele pegou o vetor 1 e pegou todos os elementos e somou 1. Isso aqui é um vetor, é a mesma coisa que o conceito do array. Você não pode fazer isso com uma lista e acho que vai ficar bem claro para vocês agora. Só para dar uns exemplos, então a gente vai criar esse array de uma dimensão, né? Ele pode ser de vários tipos, mas ele tem que ser de um único tipo. Então aqui a gente está criando um array de strings, né? Você pode ver o detalhe dele que é um pouquinho diferente. É um array de floats, um array de inteiros, de booleanos, não tem nenhum problema. E se a gente printar aqui todos os tipos deles, a gente vai ter que eles são num Pine arrays, né? Eles são todos arrays, só que de um tipo só. E aí a gente vai dizer o porquê que tem que ter uma estrutura heterogênea, que nem está escrito aqui. Ele só pode ser de um tipo para facilitar. Então, se a gente pegar e criar um array com vários tipos de dados, com strings, com floats, com inteiros e com booleanos, ele vai converter tudo para um lado, para um tipo de variável só. Então, se a gente tentar fazer uma operação matemática aqui, ele vai dar um erro. Ele não pode somar fea com um, sabe? Basicamente é isso. Mas a gente pode somar, por exemplo, os arrays inteiros de floats com mais um. Então, se a gente pegar aqui aquele array de float que a gente tinha, na verdade eu vou pegar o array de inteiro, que eu acho que fica mais fácil, né? Deixa eu colocar aqui. A gente tem 0, 10, 20, 40, 50. Se a gente pegar esse array e somar mais um a ele, a gente pode ver que ele somou um em todos os elementos. Acho que fica mais fácil de entender por que você não pode somar nesse caso, mas você pode nesse. E aí, essa questão do array versus lista, né? Quais são as habilidades diferentes? Todos armazenam dados e você pode alterá-los, indexá-los, dividi-los, é bem fácil. A diferença é que a lista armazena dados heterogêneos e ela já é construída internamente no Python, ela já vem quando você baixa o Python, enquanto o array é homogêneo no sentido de só ter um tipo de dado para cada, vamos dizer assim, para cada array, né? Então, a lista você pode ter vários diferentes. Na verdade, você também pode ter vários tipos de dados aqui. Então, você pode ter float, pode ter binário, só que ele vai converter só para um único tipo. Essa é a questão. Por que optar por array? Porque ele é muito mais flexível nos cálculos, ele tem maior velocidade, muito mais, vocês já vão entender, e tem um menor armazenamento de memória, e a gente vai comparar algumas coisinhas para vocês. Então, a gente vai calcular aqui a área de um triângulo, e aqui, que nem eu falei para vocês, tem essa questão do NumPy arrays, eles são como se fossem vetores em R. Aqui a gente tem duas listas, então vocês já estão craque em lista agora. Basicamente chama duas listas só. Se a gente quiser calcular a área do triângulo aqui, se a gente pegar as duas listas, fazer a base vezes a altura, né? A base vezes a altura dividido por 2, a gente não vai conseguir. E a gente também não consegue simplesmente pegar uma lista e somar com outra a quantidade de elementos, né? Quando a gente pega uma lista e soma com outra, o que ele vai fazer é pegar essa lista aqui de baixo e jogar no final da primeira, né? Não é isso que a gente quer no momento. E também a gente não pode tentar fazer a subtração porque não é, que nem está dizendo aqui, não é suportado, né? Então, acho que ficou claro essa diferença. Tá, e se a gente quiser fazer área do triângulo usando um for loop, por exemplo, né? A gente teria que fazer um for, não, um while, na verdade, a gente faz um loop, e esse aqui é só um jeito, não é o mais eficiente, mas só para comparar para vocês, a gente teria que fazer, passar um loop e ver elemento a elemento, multiplicar um pelo outro e dividir por 2, o que é um tanto ineficiente. Também tem um jeito mais fácil, vocês não precisam saber, mas decorar nem nada, mas a gente pode fazer isso aqui em uma linha também, que é usando o zip e list comprehension. A gente só deu exemplo para vocês saberem que isso aqui é possível, tá? Sempre tem um jeito mais fácil de fazer. E aí a gente vai transformar essas listas em arrays, que é bem fácil, é só você colocar np.array. E basicamente você criou dois arrays com a lista. Basicamente você vê que não mudou muita coisa, né? Ele só transformou em array, se eu printar o tipo, ele vai dar np.ndarray lá. E agora eu posso fazer essa conversão. Então, eu posso fazer 2 vezes 0,5 dividido por 2. E cada elemento vezes o correspondente na outra lista ou no outro array. E dividir por 2. Né? O que é bem mais eficiente. A gente também pode fazer essas operações básicas. Que é o que eu falei. A gente pega o elemento e soma mais um.
subtração, divisão, a gente pode fazer subtração, então é bem simples. É bem importante. Bom, beleza, a gente pode criar vários tipos de NumPyArray, que ele já vem built-in da função, vamos dizer assim, tem várias funções dentro dele bem interessantes. Então a gente pode criar um array com zeros, eu determino aqui quantos zeros que eu quero. Posso criar um array com números uns. Talvez não está claro a aplicação agora, mas tem muitas aplicações matemáticas, esse tipo de coisa, quando você quiser testar alguns dados, e é bem interessante. Eu posso criar, na verdade, um array aleatório, né? Que está escrito aqui, ele é mais rápido do que os zeros e os uns. Sequenciais, então a gente tem uma sequência de 0 até 9, lembrando que o 10 aqui nesse caso ele vai ser exclusivo, né? Exclusivo no sentido de que está excluído mesmo, que ele é único. A gente pode ordenar em intervalos, então a gente tem np.range, a gente passa o começo, o final e a gente quer que ele vai de 5 em 5, ou a gente pode pegar o começo e o final e a gente falar assim, a gente quer um intervalo que ele seja espaçado linearmente e ele vai calcular para a gente quais que seriam os elementos, para ter 5 elementos aqui dentro, nesse intervalo, entre 0 e 22. Beleza, aí aqui a gente pode criar valores aleatórios, que a gente falou, só que a gente pode começar a usar bidimensional, né? Então a gente pode começar a usar um shape um pouquinho diferente. O que é o shape? Né? O shape é o formato, ele pode ser unidimensional, bidimensional. Então aqui a gente está explicitando para ele que a gente quer um array randômico, né? Só que a gente quer 2 linhas e 4 colunas. E aqui a gente tem o array identidade. O que é o array identidade? É basicamente, não sei se lembra matriz de identidade, mas ela pega as diagonais e fica em um. Como se você fizesse uma matriz de correlação também, ele daria todos os diagonais 1. Beleza, a gente vai manipular um pouquinho os arrays, sendo um pouquinho mais rápido agora. Então vamos criar esses dois arrays. Para criar o array tem várias formas, como vocês viram lá em cima, eu peguei 2 listas e passei que ele era um array. Aqui também eu só estou passando aqui 2 listas e falando que ele é um np.array. E aqui a gente vai concatenar as duas. Vocês podem perceber que essa concatenação é a mesma coisa que eu pegasse uma lista e somasse com a outra, né? Eu simplesmente vou jogar no final da outra. A gente pode também ordenar como uma lista. A gente pode filtrar, o que é bem interessante, que é mais fácil filtrar um array do que uma lista, então a gente pode pegar, que é esse array, que é ser crescente. Eu quero só os elementos que eles são pares, então vocês já cansaram de ver nessa parte do curso que quando você pega um número, divide por 2, o resto é 0, ele é um número par, né? Então a gente vai pegar só esses elementos que são pares. Aqui agora a gente pode usar duas condicionais, então eles são pares e também, na verdade, são divisíveis por 2 e também por 5, no caso só tem 10 aqui. A gente pode usar um outro tipo de filtro também, que é o np.where, que a gente vai passar para ele aqui os argumentos. Então, ele tem que ser divisível por 3, o primeiro argumento que a gente colocou aqui. E se não for divisível por 3, a gente vai passar o próprio número. Não, na verdade, se ele for divisível por 3, a gente passa o próprio número, senão a gente passa 0, né? Acho que fica mais claro. Então, ele é um pouquinho diferente desse, que esse ele filtra e exclui os dados que você não quer. Esse aqui ele vai falar, quando os dados deles seguirem, esse argumento for verdadeiro, ele vai printar o próprio número. Então, por exemplo, aqui o 3 é dividível por 3, então ele vai manter o 3. Os que não são divisíveis por 3, você preenche com 0. Então, acho que está bem claro aqui nesse exemplo. E aí a gente tem um pouquinho de operações com array, vocês vão ver por que ele é tão rápido, né? E aqui eu não sei se vocês lembram o... Deixa eu ver aqui se ele está aqui. O teste de eficiência que eu fiz com vocês no começo da aula. Por quê? O que eu estava fazendo esse teste, né? Vocês não precisam entender tudo, mas basicamente o que eu estou fazendo aqui, eu estou criando uma lista com 1 bilhão de números aleatórios entre 0 e 1000. E eu estou usando um loop, né? Aqui só tem algumas funções para a gente poder ver essa barrinha de progresso. Acho que é bem interessante, porque senão a gente não saberia em que passo está, né? Então, aqui ele já estava dando 38 minutos, não vai bater com o tempo de aula, porque eu já fiz umas pausas aí. Mas você vai ver que 38 minutos ele já está rodando e não conseguiu pegar 1 bilhão de números aleatórios. Agora, se a gente volta aqui para a nossa aula, assim, esse import time é só para a gente poder medir eficiência, né? E aqui eu vou criar usando esse mesmo array aí de 1 bilhão de números aleatórios, eu vou fazer ele usando o NumPy. Então eu vou falar aqui que a gente tem 1 bilhão de ativos na nossa companhia da FEDEV, né? Muitos ativos exóticos, inclusive. E a gente vai falar que o preço de fechamento deles está entre 0 e 1000. E o size a gente pode pedir 1 bilhão. O que são esses underlines? É simplesmente para facilitar a nossa visualização. Ele não entra na conta nem nada. O programa ele ignora. É só para facilitar na hora da gente colocar os números mesmo, a gente pode colocar esse underline. Então eu vou pegar aqui o tempo na hora que ele começou e o tempo na hora que ele terminou. E aqui eu vou botar quanto tempo que ele demorou, né? Vocês podem ver que eu já rodei aqui
e já tem um spoilerzinho de quanto tempo vai dar. Mas basicamente o que ele está fazendo? Ele está pegando um número randômico aqui, inteiro, ponto range int, entre 0 e 1000, no tamanho de 1 bilhão. Eu quero saber, na verdade, quanto tempo que ele faz isso comparando a outra. Vocês veem aqui o teste de eficiência. O outro já está rodando quase 40 minutos aqui e, tipo, tá uns 75% ainda. Vou voltar para o nosso. Aqui ele calcula em 17 segundos. Vocês vão ver que ele dá uma diferencinha do tempo que eu tinha calculado antes, porque também depende do uso da sua memória RAM que você está no momento. Tá? Mas, no geral, ele é super rápido. Então, vocês veem a comparação, né? Eu criei um array aleatório aqui de 1 bilhão de elementos. Demorou, no pior dos casos, 17 segundos. A minha lista vai demorar quase 1 hora para ser criada. Então, acho que aí fica bem claro a questão de eficiência entre os dois. Né? Esse é o mesmo código de lá, então eu não vou rodar aqui, porque justamente eu fiz um arquivo separado para vocês poderem ver. Né? Depois eu coloco esse arquivo disponível para vocês podem ir testando também. Esse daqui eu não vou testar porque ele não carregou aqui, mas deveria dar 1 bilhão de elementos. Né? E aqui a gente vai testar se tem 1 bilhão de elementos o próprio array, e aí se minha visão não falha, aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tem 1 bilhão de elementos. A gente vai testar no shape que ele tem 1 bilhão de elementos, só que está tudo em uma linha. A gente pode pegar os 100 primeiros elementos também, com filtro. A gente pode pegar o mínimo, pode pegar o máximo, pode pegar a soma. E é assim como em outras funções, né? Então facilita bastante. Aqui ele está um pouquinho lento, porque eu já estou rodando outro código lá há muito tempo, eu estou com várias coisas abertas, mas como é esperado, né, de uma lista de 1 bilhão de elementos entre 0 e 1000, o elemento mínimo é 0 e o máximo é 1000. A gente tem a soma de todos esses elementos, que eu não vou fazer de cabeça agora. A gente pode fazer também uma soma e colocar formatação com vírgula para facilitar a nossa vida, porque aqui meus olhos não estão muito bons para ver isso, então a gente vai ver que esse número é exorbitante. E aí fica uma dica aí, se vocês quiserem ver com separação de milhares, a gente coloca basicamente essa formatação aqui com a vírgula, 2 pontos da vírgula e 2 casas decimais. Também tem a média do array. Beleza. Tem essa parte de compatibilidade entre arrays que eu vou passar super rapidamente. Basicamente, você não pode somar um array no outro, fazer algum tipo de operações se ele não for compatível. O que isso significa? Né? Por exemplo, a gente tem arrays bidimensionais, unidimensionais, e não se preocupe que não é nada muito complexo, né, que eu já falei. Mas, por exemplo, aqui, a gente tem 2 arrays aqui dentro, né? 2 arrays aparentemente, quando a gente converte, 2 listas, né? É o que eu quis dizer. E quando a gente converte para array, ele fica o quê? Ele fica 2 linhas e 5 colunas, né? Que é o que acontece aqui. Então ele vai pegar esse aqui, vai empilhar um embaixo do outro e vai falar que é um array. Esse aqui é a mesma coisa, só que ele só vai ter uma linha. Então, quem edita aqui, para ele ser compatível, ele tem que ter pelo menos o mesmo número de colunas, né? E aí, vamos dar um exemplo aqui para vocês. Então, se a gente pegar o array A, somar com B, a gente vai ter o quê? A gente vai ter esse array 1 mais 10, a gente vai ter 2 mais 10, 3 mais... desculpa, 2 mais 20, 3 mais 30, 4 mais 40, 5 mais 50. E eles são compatíveis. O que vai acontecer quando ele for para a segunda linha? Ele vai fazer a mesma coisa, só que com essa parte aqui do array. Então, ele vai pegar aqui embaixo 6 mais 10, 16, 7 mais 20, 27 e assim por diante. Então, esses aqui são compatíveis. Né? Então, a gente pode pegar vários tipos de operações, a gente pode pegar soma acumulada também, que daria a mesma coisa. Produto acumulado, bem importante, se você quiser calcular retornos depois. Variância. Você vê que são contas bem simples, ele sai um output super rápido, desvio padrão, e ele é bem flexível. Né? E a incompatibilidade entre arrays, né? Você pode ver que aqui as colunas já são diferentes, os shapes, né? Então ele tem 3 linhas e 5 colunas, aqui tem 3 linhas e 3 colunas. Como a gente vai tentar aqui para vocês verem. E aí, como a gente vai tentar fazer uma operação com eles, ele vai dar que ele não pode juntar os dois tipos de formato. Então é bom vocês se atentarem a isso, caso vocês forem fazer alguma operação entre dois tipos de arrays. E aí você pode ver que... aqui é só um exemplo para vocês verem. Beleza. Dimensões, aqui a gente pode pegar um array e a gente pode juntar ele em uma única linha. Então, por exemplo, aqui a gente tem um array com 2, 3, 4, 5 linhas e 2 colunas. Então a gente pode usar essa função flatten aqui, ponto .flatten, e basicamente a gente espreme ele em uma linha só. Outro aqui que é o reshape, basicamente a gente vai pegar ele e mudar o formato dele. Então a gente vai falar que aqui ele tem 2 linhas e 5 colunas, é só um reshape.
beleza? E aqui, vamos lá. Essas são só algumas operações para vocês saberem que é possível, tá? Não necessariamente a gente vai cobrar todos aqui em lista, mas são bem simples. E, na verdade, esse daqui eu vou deixar bem fácil para vocês no, no arquivo, né? Então, a gente pode dar o reshape aqui, a gente pode fazer operações também. Na verdade, é bem intuitivo essa parte aqui, mas vocês, obviamente, não precisam decorar isso aqui de cabeça, vocês vão testando. Acho que o importante é vocês ir testando. E aí, que a gente falou, a gente pode fazer outros tipos de operações de alguns jeitos diferentes, né? Que a gente faz o reshape e a gente multiplica por f. Aqui a gente pegou o próprio array e a gente fez vezes o f.reshape. Então são formas um pouco diferentes, você vê que o output é um pouco diferente. Né? A gente deu o reshape com uma linha e duas colunas, e aqui foram com duas linhas e uma coluna. Tipos de NumPy Array, então a gente viu que a gente tem os tipos basicamente inteiros, a gente tem os floats, né? A gente tem esses tipos um pouco diferentes, que apesar dele ser inteiro, ele tem int 64, int 32, os floats também. Isso daqui não vale muito a pena comentar, mas só para vocês verem quando a gente faz os códigos, que ele, no geral eles continuam sendo inteiros e floats, aí vocês precisam saber. Tem uma hierarquia de coerção, acho que não compensa falar pelo tempo da aula aqui, também não é algo muito difícil. String, booleanos, conversão. Então vamos lá. Só para vocês verem os tipos de dados, porque ele não está como inteiro em si, né? Ele está como int32, float 64. Aqui o formato de string está como 12. Acho que vocês já tinham visto até rodando lá em cima. E vamos experimentar com booleanos. E a gente pode fazer uma conversãozinha aqui. Então vocês veem que a gente tinha um tipo, né, de dados e a gente transformou ele em float 32. Basicamente a gente fez um array e a gente passou o argumento de type aqui. Então isso aqui é algo bem pontual para vocês. Aqui também é um outro tipo de conversão, a gente está transformando ele em booleanos, né? Beleza. Fechou. A gente tem o último exemplozinho aqui para vocês, a gente tem uma lista, né, de nomes, pessoal aí de projetos da Dev, e a gente vai escolher de novo uma pessoa aleatória aqui, na verdade é uma outra funçãozinha aqui que a gente já tinha visto lá em cima também, a gente só está aplicando, né? Se a gente tiver uma lista de nomes, a gente quiser escolher 3 pessoas aleatórias, a gente pode usar um random.sample e pegar dentro dessa lista 3 nomes. E aqui, basicamente, o que eu pegou em cima também, a gente vai pegar o ponto choice. E só para a gente ver aqui como é que está o nosso teste, né? Vamos ver aqui. A gente acabou a aula, na verdade ele não ficou tão comprido aqui e não acabou o código. E acho que ele até travou, para falar a verdade. Ele parou em 87% e ele não continuou. Então, acho que fica bem evidente a diferença de eficiência entre listas e arrays. Espero que vocês tenham curtido. Espero que não tenha ficado muito longa a aula. E é isso, devs. Até mais.